Durante o período menstrual, é muito comum que a mulher sinta cólicas. Mas vale ressaltar que, em alguns casos, as dores são tão intensas que acendem um alerta, já que esses são sintomas bastante característicos da endometriose. Essa é uma doença inflamatória que atinge 1 em cada 10 mulheres no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, já a Organização Mundial da Saúde estima que 180 milhões de mulheres no mundo enfrentam esse problema. Destas, 7 milhões são brasileiras. Para nos ajudar com esse assunto, a gente conversa com o ginecologista Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita mais uma vez. Olá, que prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso, doutor. Para falar de um assunto tão importante, né? Com certeza. Esses dias eu estava até lendo sobre isso e eu falava assim, por que antes, então, as mulheres não tinham? Parece que a endometriose é algo novo. Mas não é que é algo novo, né, doutor? Acho que as mulheres aguentaram muito tempo esse sofrimento das dores, mas não era algo que era diagnosticado, assim. Não tinha diagnóstico praticamente, né, Abi? Se a gente for pensar no histórico, os exames de imagem eram muito ruins, a gente tinha aquela história dos médicos desacreditarem nas mulheres. Eu brinco que as mulheres sempre foram muito prejudicadas, porque tudo que estava relacionado a doenças femininas, tudo era negligenciado, sabe? Então, as coisas demoraram muito a acontecer. Tanto que quando a gente lê artigos que falam sobre endometriose, a estimativa média para o diagnóstico da doença é de 7 anos. Olha, que então, as demora. mulheres às vezes começam ali com cólica, dor, passa num ginecologista, passa no outro, ninguém suspeita da doença, de forma que ela demora 7 anos para fechar o diagnóstico. É muito tempo sentindo dor. É muito tempo. É muito tempo. E essa dor não pode ser negligenciada. Se a mulher tiver uma dor principalmente incapacitante no período menstrual, a gente tem que investigar a endometriose. E o que ela é, doutor? Como que acontece a endometriose no corpo? Foi bom que você até colocaram uma imagem ali na tela, né? Então, ó, tá ali, ó. Explicação. Posso levantar lá? Pode, fique à vontade, doutor. Eu adoro levantar, né? Isso, eu gosto também. Então vamos lá, tá ali, ó. A endometriose é caracterizada pelo crescimento do tecido da mucosa do útero na área externa ao órgão. O que seria isso, gente? Essa parte interna aqui é o endométrio. O endométrio, todos os meses, ele cresce, ele prolifera para receber um embriãozinho, um bebezinho, né? Um óvulo fecundado. Esse endométrio, ele pode eventualmente aparecer em outras partes fora do útero. Então ele pode dar no ovário, ele pode dar na parte posterior do útero, ele pode dar na vagina, ele pode dar no intestino, ele pode dar no apêndice, então ele pode dar na bexiga, então ele pode acometer qualquer área da região abdominal. Inclusive tem áreas extra-abdominais, endometriose pulmonar. Então, casos raríssimos, não são tão frequentes, mas a gente observa que isso acontece. Então, esse tecido que responde todos os meses para proliferar, para receber um embriãozinho, ele vai se proliferar nessa parte externa do útero também. Então, quando está fora do útero, esse sangramento vai causar um processo inflamatório. Vai causar dor, né? Então, é claro que não são todas as mulheres que têm dor, a gente vai falar sobre o quadro clínico já, mas aquelas que têm um acometimento com uma inflamação importante, podem apresentar um quadro doloroso também importante. Então, esse sangramento que acontece no período menstrual do endométrio, que descama e sai pela vagina na forma de menstruação, essa menstruação é como se ela ocorresse também em todos esses focos dentro da barriga. Então é como se ela sangrasse dentro da barriga todos os meses. Todos os meses. Nossa, doutor. Como que a gente consegue identificar que a mulher está com endometriose? Porque a gente falou um pouco das cólicas, né? Geralmente, quando tem cólica e muitas dores, isso seria um primeiro sinal, por exemplo? Seria, Abi. Primeiro, a gente tem que diferenciar a cólica que é funcional, que é dismenorreia primária, esse é o termo médico para cólica. Então, a gente tem a dismenorreia primária, que seria a cólica funcional. Aquela mulher que tem uma cólica natural, que ali todo mês, quando vem 1 ou 2 dias do fluxo, ele sente uma cólicazinha. Isso, se não for incapacitante ou aliviar ali com anti-inflamatório, essa cólica, a princípio, não é uma cólica que nos preocupa. Quando que a cólica começa a nos preocupar muito? Quando ela começa muito antes da menstruação, tem mulheres que começam bem antes da menstruação, e com o início da menstruação, essa cólica parece que vai piorando, sabe? Então, a menstruação começa, em vez dela começar a aliviar, ela começa a piorar. Então, a cólica vai ficando cada vez mais forte. Então, esse é um dos principais pontos para a gente fazer a diferenciação. É claro que se a gente tem uma cólica importante, se a mulher queixa todos os meses, às vezes vale a pena a gente fazer a investigação da causa orgânica, que seria quando tem uma causa de base, endometriose, mioma, adenomiose, doença inflamatória pélvica, diversas outras causas. E se descartadas essas causas, aí sim a gente pensa na causa funcional.
Boa. Quando a gente fala de endometriose, todas as vezes eu penso assim, dor, dói muito, né? E tem mulheres que reclamam, por exemplo, a hora de ir ao banheiro, de urinar, a hora de ir no banheiro, fazer o número 2, por exemplo. Nossa, eu tenho dor ali também. É normal, doutor, ou não? Normal não é, mas Não é frequente nas mulheres que têm endometriose. Isso. Quais são os sintomas? Quando a mulher tem sintomas, quais são os sintomas que a gente observa com mais frequência? O primeiro deles é a cólica menstrual, de longe. O segundo, aí a gente tem alguns, né? A dor pélvica acíclica, que seria aquela mulher que fora do período menstrual também tem dor pélvica, né? Então ela não está menstruada, mas ela tem dor crônica. Ela sente constantemente uma dor aqui no pé da barriga. O terceiro ponto seria essa dor para fazer xixi. Então a sensação é que no período menstrual, principalmente, ela está com infecção urinária. Toda vez que chega o período menstrual, a sensação é uma ardidinha, aquela sensação de que está com infecção urinária. Pode dar dor para fazer cocô. E um outro ponto muito importante, tem mulheres que sentem muita dor durante a relação sexual. Principalmente quando o pênis bate no fundo da vagina. Não é aquela dor de entrada na vagina, é a dor de fundo. Bateu no fundo, essa mulher sentiu muita dor. Tem mulheres que param de ter relação por conta dessa dor. Isso aí pode ser por algum foco localizado naquela região que causa uma dor importante. Esses são os principais sintomas relacionados à endometriose. Quem não tem dor, você falou que é possível. É possível. E aí? É possível a mulher não ter dor nenhuma. E aí a gente tem que pensar em outras causas, né? Assim, em outras possibilidades. Mas se a mulher tem, por exemplo, infertilidade, ela pode não ter dor, mas ela pode ter infertilidade, que também é uma das coisas que a endometriose pode causar. Se a gente for pensar, 50% até 50% das mulheres que têm endometriose vão ter dificuldade para engravidar. Então é um número muito alto. E aí, na hora da gente investigar, pode ser que a gente descubra uma endometriose também. É importante a gente dizer para o pessoal que está assistindo a gente em casa que a endometriose, ela tem alguns pilares para a gente fazer o diagnóstico. Primeiro é a clínica, essa história toda, às vezes ela é sintomática ou tem dificuldade para engravidar. A segunda, a possibilidade da gente pensar em endometriose é quando essa mulher tem, por exemplo, ela chega na consulta e você faz um toque, um exame físico e você descobre nódulos. Então, pelo exame físico nosso, no toque vaginal, a gente consegue detectar nodulações. Então, às vezes ela não tem sintoma nenhum, mas no exame físico a gente fala, opa, achei alguma coisa aqui. E isso pode ser endometriose. E aí o terceiro pilar seria a gente realmente fazer um exame de imagem. Hoje os mais preconizados são a ressonância magnética e também a ultrassonografia com preparo intestinal. São os dois principais exames. Antes, no passado, para a gente fechar o diagnóstico mesmo, a gente precisava obrigatoriamente de um exame que chama anatomopatológico. O que é isso? Entrar lá na cavidade pélvica, tirar um pedacinho e mandar para a biópsia, né? Biópsia, pra gente fechar o diagnóstico. É claro que isso é o mais importante, é o padrão ouro que a gente fala, né? Porque isso a gente vai ver a imagem ali, ó, é endometriose. Mas às vezes com um cenário, com uma história clínica importante, com um exame físico que condiz com a endometriose, mais uma imagem, é endometriose. Boa. A gente já vai falar de tratamentos, mas já tem um monte de perguntas. Vamos lá. Temos uma perguntinha aqui para o doutor, vamos ver aqui. Maria Isabel de Joinville. Boa tarde, Santa Receita. Boa tarde, doutor. Sofro com endometriose desde 2006. Já fiz 6 cirurgias. No momento, estou me recuperando de uma cirurgia para retirada do útero, que estava colado com o intestino. Sofri muito. A retirada do útero vai me ajudar com a cura da endometriose? Obrigado, Maria Isabel, pela pergunta. Boa pergunta. Olha, tem um histórico ali, né, doutor? Mas essas histórias, elas são frequentes. São. Quem sofre com endometriose, às vezes a gente vê policirurgias, multicirurgias aí, tentando resolver a situação. Normalmente, Maria, a retirada do útero, ela não é indicada para todas as pacientes com endometriose. Em geral, a gente vai indicar naquelas pacientes que têm adenomiose associada, que é quando a gente tem a endometriose infiltrando também o músculo uterino. Tá? Que é uma outra situação. Mas para tratamento da endometriose em si, o que a gente tem que fazer é ressecar todos os focos. Então a gente vai ali, arranca pela raiz ali aquele foco de endometriose. Vai naquele outro foco, arranca pela raiz. Porque se a gente só fizer uma queimadurinha, ou se a gente deixar a raiz ali ainda implantada, a doença vai recorrer. Vai acontecer de novo. Então, para a gente garantir uma cirurgia bem feita, a gente tem que ressecar todos os nódulos de endometriose. A gente garante 100% de retirada de todos os focos em todas as cirurgias? Não consegue. Por melhor que a gente faça, às vezes tem focos muito pequenos que passam despercebidos e às vezes vão crescer de novo. Mas na prática a gente tenta retirar todos os focos, toda a cirurgia que a gente faz. E o tratamento é cirúrgico, doutor? Nem para todas sempre. Não, nem sempre. Tá. Porque a gente tem que pensar nesses quadros clínicos.
A paciente tem dor? A paciente tem infertilidade? A paciente não tem dor e não tem infertilidade? Ou a paciente tem dor e infertilidade? São os 4 cenários possíveis. Se ela tem só infertilidade, eu posso ir para fertilização in vitro, por exemplo, direto. Se ela tem só dor, eu posso tentar, por exemplo, uma pílula anticoncepcional ou um DIU hormonal intrauterino. Então, a gente tem alternativas para tentar amenizar os sintomas. Então, tudo vai depender realmente do quadro clínico dessa mulher. E tem mulheres que não melhoram com o tratamento clínico e vão precisar da cirurgia. As mulheres que tomam remédios, doutor, elas têm menos chance de ter endometriose ou não? É a mesma coisa? Não tem. Que tomam pílula, você está perguntando, né? Não tem, Abi. Os estudos mostram, na verdade, que a endometriose ela vai acontecer independentemente do uso da pílula ou não. Mesmo quando a gente usa a pílula para pacientes ficarem assintomáticas, a gente não está segurando a evolução da doença. A gente está controlando os sintomas. Tanto que essa mulher continua precisando de um acompanhamento anual para verificação de como é que está a doença. Porque qual que é o problema? A endometriose é uma doença benigna. Se essa mulher engravidou e se essa mulher não sente dor, tá tudo bem, vai conviver com aquilo ali. Quais são as outras repercussões que a endometriose pode causar? Que são raríssimas, mas pode acontecer. Obstrução intestinal, obstrução de ureter, tá? Que aí é quando o xixi fica preso ali, o rim acaba perdendo a função. É raríssimo isso acontecer, tá? Mas às vezes acontece e a gente precisa intervir antes que isso chegue a desencadear esse quadro mais grave. Tem idade, doutor? Não tem idade, inclusive tem alguns estudos mostrando endometriose em crianças já. Em crianças, doutor? Nossa. Em crianças, sabe? É claro que na população, no período reprodutivo, é muito mais frequente, né? Sim. E a gente não tem uma explicação por que a endometriose aparece assim. A gente tem várias hipóteses e eu brinco que em medicina, quando a gente tem muitas hipóteses é porque a gente não sabe de nada, né? Nada. Então, a gente tem muitas hipóteses para justificar o aparecimento da endometriose, mas nenhuma delas comprova exatamente o aparecimento da doença, né? Diz pra gente, veio disso. Veio disso. Que interessante. Tem mais perguntinhas. Vamos lá. Tem mais pergunta pro doutor, vamos ver aqui. Fernanda de Curitiba, boa tarde. Descobri em outubro que tenho endometriose. Sempre tive muitas dores, mas não conseguia descobrir o que era. Passei numa ginecologista e ela sugeriu cirurgia de retirada do útero. O que você acha? Doutor, deixa eu emendar uma pergunta minha também. O alto fluxo menstrual da mulher, tem mulher que tem bastante fluxo menstrual, isso pode ser também um indício para a doença, não? Boa pergunta, Léo. Primeiro vamos responder, Fernanda. Fernanda, sua dúvida é muito interessante porque é uma dúvida de muitas mulheres. Na prática, a retirada do útero ela não é indicada para a maioria das pacientes. É difícil analisar um quadro clínico sem te avaliar, sem ver seu histórico, se você tem prole constituída ou não. O que isso significa? Se você já tem filhos, se deseja engravidar ou não. Tudo isso tem que ser avaliado na decisão aí terapêutica da cirurgia, tá? Então, não consigo te dizer realmente se precisa ou não retirar o útero no seu caso. O que eu posso te dizer é que na maioria das vezes a gente não tem que retirar o útero, a não ser que a gente tenha aquele quadro que eu falei com a Abi de adenomiose. Se tiver adenomiose associada, aí sim a gente vai pensar. Pergunta do Léo. Mulheres com fluxo intenso, Abi. Não tem relação. A não ser que ela tenha o quadro de adenomiose também. A adenomiose é uma das causas de sangramento intenso, né, de sangramento uterino anormal. Então, se ela tiver adenomiose, que é essa endometriose que infiltra o músculo do útero, também pode dar alto fluxo menstrual e pode dar cólica menstrual. Então, são doenças parentes. Não é a mesma doença, a gente não considera a mesma doença, mas são doenças primas. Primas, porque tem que saber o porquê sangra muito também. Exatamente. Doutor, quando a mulher pode não conseguir ter bebês, mas se ela tiver endometriose e estiver grávida, existe algum risco na gestação? O risco maior descrito em literatura é abortamento. Então, como é uma doença inflamatória também, Abi, esses focos fora do útero promovem esse sangramento, inflamação, isso diminui o sucesso da gravidez no primeiro trimestre. Então, aumenta um pouquinho, tá, gente, as taxas de abortamento. Então, principalmente isso. No resto da gestação, passou o primeiro trimestre ali, tem endometriose, em geral a gestação vai até o final. Vai tranquila. Não tem que tomar nenhum tipo de cuidado específico, não, doutor? Não, em geral é muito difícil complicar a endometriose na gestação. Porque a gente sempre explica isso, né? O útero vai crescendo, ele cresce muito devagarinho, né, Abi? Por mais que a gestação pareça que, passou, acabou, né? Mas o útero vai se amoldando, né? E aquelas cicatrizes feitas pela endometriose também
vão se moldando à medida que o útero vai crescendo. Então, na maioria das vezes, sem grandes repercussões. Boa. Doutor, muito obrigada por mais uma vez. Passa rápido. Passa. Não passa, doutor? Passa muito. Volte logo, por favor. Pode deixar, já está marcado. O próximo mês eu venho. Que bom. E obrigada, viu, por explicar de uma forma tão didática. Eu acho que também para dar um alento para as mulheres, né, que às vezes ficam preocupadas. Então, cada caso é um caso. Você é única. Para o seu caso, sempre vai ter uma solução e tudo dá certo. Não é, doutor? Eu queria até falar uma coisinha para o pessoal de casa. Posso? Pode. Se você tem dor, se você tem cólica menstrual, tem dor pélvica crônica, nunca foi valorizada, procure outro médico para ouvir uma segunda opinião. Acho que é sempre válido, pelo menos para a gente descartar outras causas. Investigue, né? Não custa nada essa investigação. Quer dizer, custa os exames, né? Mas acho que vale a pena a investigação, porque às vezes, só da gente saber que tem a doença, a gente institui um tratamento aí de acordo com cada caso. É qualidade de vida. Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue achar a solução, não é? Você de casa aproveita para seguir o doutor, @Dr. Fabiano Serra no Instagram, no YouTube, Dr. Fabiano Elisei Serra, e o site também, drfabianoserra.com.br. Bonito isso que você falou, de valorizar a dor, né? Porque às vezes a gente aguenta tantas coisas como mulher, né? A gente engole tanto, fala, não, eu sou forte, eu vou suportar, deve passar, e a gente não dá atenção porque a gente está sofrendo, não dá atenção que pode ser uma doença e passa anos sem qualidade de vida, não é? É isso mesmo, principalmente se a dor for incapacitante, aquela mulher que deixa de trabalhar ou de fazer suas atividades. Exato. Por mais médicos assim, viu? Obrigada. Obrigada. Beijo.